Graça e paz. Vocês estão bem? Sim, João? Você está bem, João? Tem alguém que nos visita nessa tarde? Está nos visitando? Seja bem-vindo. Tem alguém aqui que não tem célula ainda? Se você não tem célula e queira participar de uma célula, procure um dos nossos líderes para você participar de uma célula. Seu amigo aí do lado, ei, tu tem célula? Arruma uma célula para mim. Visite uma célula. A célula é algo muito bom e vai ser bênção na sua vida. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra. Já tem um tempinho já que Deus colocou ela no meu coração. E o tema que eu coloquei foi conectado em Jesus. Amém? Quero ouvir vocês. Eu quero saber se vocês não estão me entendendo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 15. Amém? Abre sua Bíblia lá em João 15. João 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der frutos, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirão em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: ame uns aos outros. Amém? Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está neste lugar. Deus, vem falar, Senhor, aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, coloca a nossa mente cativa, Senhor, a Tua presença, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, deste lugar todo passarinho roubador da boa semente. Deus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e nada, Senhor, será desperdiçado, no nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos embora lá. O título dessa passagem é A Videira e os Ramos. E eu queria que vamos fazer uma troca.
não vai ser a videira e os ramos, vai ser Jesus e eu. Amém? Então, onde tiver videira, você vai identificar que é Jesus. E onde tiver ramos, é você. Amém? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre estar na videira. Estar na videira é preciso ter nascido de novo. O novo nascimento, uma nova mentalidade. E João 15, ele fala que todo aquele que não der fruto será lançado fora. E aqueles que ficarem serão podados. E permanecer na videira quer dizer de conexão. E o que é permanecer na videira? Como que a gente vai identificar uma pessoa que permanece na videira? Se você está na videira, que é Jesus, automaticamente você vai ter que o quê? Oração, leitura da palavra, jejum, adoração. Todo mundo faz isso, né? Amém? A Eduarda perguntou quem é que estava no propósito de leitura. Achei vocês fraquinhos. Amém, gente? Todo mundo está no propósito? Quem não está, dá tempo. E quem está atrasado, dá tempo ainda de você acompanhar. Bora vigiar, né, Thaisa? E o primeiro passo para a gente poder dar fruto é permanecer na videira. É permanecer em Jesus. E através disso é o quê? É ter a comunhão com Deus. Que é ter tempo e lugar. Que é fazer os nossos devocionais. Todo mundo sabe fazer devocional? Se tem alguém aqui que não sabe, você vai procurar o seu líder, o seu supervisor. E ele vai lhe ensinar. Amém? E ali fala também, em João 15, que Deus é o nosso agricultor. Jesus é a videira, Jesus é a árvore e nós somos os ramos. Precisamos entender que ser disciplinado não diz respeito de sempre acertar, mas a sempre se corrigir. Entender que é preciso melhorar. O Senhor, Ele nos dá a nutrição através dos nossos devocionais, das palavras dos nossos líderes, dos nossos pastores e dos nossos amigos. E a poda é Deus que dá, nos corrigindo para nós frutificar. E em João 15, ele não diz que a gente não vai ter uma poda, que não vai, tipo assim, do jeito que você é ramo, você vai ser. Não. Ele diz que por mais que você seja ramo, e por mais que você dê fruto, você vai precisar ser poldado. Todo mundo sabe o que é polda, né? É aquele que a gente vai lá, corta os galinhos que não servem, os que estão atrapalhando, para que a árvore possa crescer melhor e dar muitos frutos. E da mesma forma, Deus vai fazer com a gente. Ele vai tirar aquilo que está nos atrapalhando, que nos está impedindo a gente de crescer, de gerar frutos. E isso é muito bom para o nosso crescimento. Então, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Um ramo, ele vai passar por processos para poder dar fruto. E o que é o fruto? O fruto é o resultado. O fruto vai ser o resultado de você estar na videira. Vai ser o fruto é algo natural para quem está na videira. E um exemplo. Se você estuda para passar numa faculdade, você está estudando e você passa na faculdade. Qual é o fruto? É o passar na faculdade. Mas por quê? Porque você estava estudando. E da mesma forma, é nós com Cristo. A gente vai dar frutos porque nós estamos na videira. Amém? Vocês estão me entendendo? E às vezes você pode, tipo assim, mas eu não estou conseguindo, mas está muito difícil e tal. Mas às vezes é porque você não deve estar na videira. Você não deve estar orando, você não deve estar jejuando, você não deve estar lendo a palavra. E se você, como é que eu posso dizer? Você já viu uma árvore, por exemplo, um pé de laranja, sentir dor para dar laranja? Você já viu um pé de laranja
contorcendo todinho para poder dar laranja? Não, por quê? Porque isso é natural para ele. Então, da mesma forma somos nós. Quando nós estamos na videira, a gente não temos dificuldade de gerar esse fruto. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês vão vir muito amém. Na cabeça que eu falar amém demais. Mas amém, vamos lá. O próximo passo é fruto para Deus. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Eu estou lendo aqui, Romanos, desculpa, gente, não falei. Romanos 7, versículo 4 e 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, assim de que possamos frutificar para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas, porém pela lei, atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Agora, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos. Diga amém, diga glória a Deus. Fomos libertos da lei e para que servimos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Aqui em Provérbios ele fala sobre o quê? De um espírito novo. Temos um novo espírito. Em João 15, no versículo 5, na parte B, diz assim: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas eu queria que vocês anotassem aí também Gálatas 5, 22 e 23. Amém? E se nós recebemos um novo espírito, nós vamos ser o quê? Novas pessoas. Vamos ter novas atitudes. Mas o que é esse fruto para Deus? Vocês sabem me dizer o que é esse fruto? Esse fruto para Deus está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Esse novo espírito, mas o espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. E os frutos que Deus quer para a sua vida são esses. São frutos de amor, de alegria, de paz. Amém? E esses são 9 frutos que compõem um caráter. E Deus, Ele quer implantar em nós o caráter dEle. Eu sei que você já deve ter ouvido muito ou não, se você ainda não ouviu, mas nós precisamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo está nessas 9 qualidades que nós também precisamos ter, porque nós estamos aonde? Enxertados aonde? Na videira que é Jesus. O Espírito de Deus agindo dentro de mim, tornando visível aquilo que Ele faz de forma invisível. Amém? Por que é aquilo invisível se tornando visível? Porque, como é que eu posso dizer? Você consegue ver os nutrientes que a videira, que uma planta manda para os ramos dela? Não. Mas você consegue ver o resultado, o fruto que ela dá, não é isso? Então, é da mesma forma somos nós. Deus, Ele nos dá nutrientes. E esses frutos são expostos daqui a pouco. São aquilo que torna visível as pessoas. E Cristo em mim é o resultado de uma vida de caráter. E o fruto, ele é muito além de uma mensagem que é pregada no púlpito, é muito além de palavras que você fala na célula, é muito além disso. O fruto é algo que você vai levar para a sua vida, para o seu cotidiano. Deus conhece você pelo seu fruto da sua obediência e não pelo
sinais do seu poder. O que eu quero te dizer com isso? Vou te dar um exemplo bem prático. Se eu estou pregando para 50 pessoas, um exemplo. Estou pregando para 50 pessoas. E dessas 50 pessoas, 10 aceitam Jesus. Amém? O meu fruto é o quê? Qual é o meu fruto? O meu fruto é as 10 pessoas que aceitaram Jesus? Ou é as 50 pessoas para que eu preguei o Evangelho? Alguém sabe? O meu fruto, sabe qual é o meu fruto? É a obediência. Jesus mandou ir pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa recompensa não está no resultado de 10 pessoas que aceitaram Jesus, mas no fruto da obediência de ter pregado para 50 pessoas. Não somos responsáveis pela transformação de ninguém, mas de criar o ambiente propício para que as pessoas conheçam Jesus. Então, eu estou aqui em cima, eu estou ministrando, compartilhando uma palavra com vocês. Por obediência. Literalmente por obediência. E esse é o resultado do meu fruto, a obediência. Mas aquilo que vocês vão fazer com o que vocês estão ouvindo, isso é responsabilidade sua. O meu fruto já está sendo feito, que é obedecer, estar aqui compartilhando com vocês. Mas o que você vai fazer, isso vai depender de você. Até mesmo porque quem convence você é o Espírito Santo. O Moody, que é um evangelista norte-americano, ele tem uma frase muito legal, que diz assim: não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Amém? Porque ele é responsável por nos convencer de que nós estamos errados, de que nós precisamos melhorar. E eu quero que você entenda que dar fruto, ele está relacionado ao nosso caráter e não aos nossos dons. Não é aquilo que, eu orei por uma pessoa, ela foi curada. Porque assim, sinais e maravilhas, se você tiver um dom, você consegue realizar. Mas um caráter, se você não tiver, você não consegue fazer nada. E o Theo Hayashi, ele tem uma frase também bem forte, que ele fala que o nosso dom nunca vai respaldar o nosso caráter. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, um policial salvou uma criança e tal, estava engasgado, igual aqueles vídeos que você vê na internet, tipo, um herói e tal. Mas se aquele cara trai a esposa dele, se ele é infiel a ela, esse caráter está onde? Então, às vezes, você fazer algo bom, muitas vezes não quer dizer que você tem um caráter bom. Vocês me entenderam? Amém? Então, o que eu quero dizer com você? É saber se você... Quer saber se você está na videira? Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu irmão. Porque o nosso cotidiano, ele revela aonde nós pertencemos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo. Gente, eu conheço, assim, entre aspas, uma pessoa pela internet. Como assim? Uma pessoa me apresentou, olha, essa pessoa aqui e tal, ela tem uma loja, ela é crente e tal, muito legal e tal. Eu acabei comprando uma determinada coisa na mão dessa pessoa. Mas só que eu só vi essa pessoa pela internet. Ela postando os vídeos, apresentando a mercadoria dela e tal, muito simpática e tal. Acho que o Nakayo não vai lembrar, porque quem percebeu só era eu. Eu que fiquei observando porque eu já tinha visto essa pessoa pelo Instagram. O que aconteceu? Nós fomos parar em determinado lugar e o Nakayo me estacionou o carro atrás dessa pessoa. Mas só que ele colocou bem colado, porque já tinha a esquina.
E o nosso carro não podia ficar para fora. Aí ele deixou bem pertinho. Gente, essa pessoa olhou com a cara. E ela fez assim, tipo assim. Aí eu falei assim, meu Deus, essa pessoa é desse jeito. Eu não posso falar porque eu não ouvi ela falando. Foi só o gesto. E aí eu fiz o que ela falou. E assim, a leitura de lábios que eu fiz dela é tipo assim, tá vendo meu carro? Não? Vai bater mesmo e tal. Mas só que ela não sabia quem estava dentro do carro. E eu fiquei só olhando assim, imaginando assim, meu Deus, e se essa mulher soubesse quem está dentro desse carro? Se ela soubesse quem sou eu? Se ela soubesse que eu sou cliente dela? Que forma ela se comportaria? E eu fiquei imaginando isso, que muitas das vezes a gente revelamos o nosso caráter para outras pessoas que não nos conhecem. Mas, dependendo do ambiente que eu estou, eu não mostro quem realmente eu sou. E, às vezes, dependendo de quem você está perto, às vezes você quer agradar uma pessoa, você, até em determinada situação, você ia explodir, você ia fazer outra coisa, mas, não, fulano está aqui, eu vou... Isso quer dizer o quê? Isso revela o nosso caráter. Quem você é quando ninguém está olhando? E a primeira coisa que você precisa entender é que se nós estamos conectados na videira que é Jesus, a gente precisa lembrar que Ele está com a gente todo o tempo. E eu até coloquei uma frase aí do John Bevere, vou ler aqui para vocês, o pessoal projetar aí. Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temeremos o homem, serviremos ao homem, porque servimos aquilo que tememos. Misericórdia. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque se o ambiente, se a pessoa que está ali determina a forma que você vai se comportar, o caráter que você vai ter, você está temendo a homens. Você não está temendo a Deus. Porque todo mundo concorda comigo que Deus está com a gente em todo tempo. Então, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Então, se o ambiente e as pessoas determinam a forma que eu vou agir, está errado. Então, você precisa entender isso, de que ter o caráter de Cristo é ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Lá na minha casa eu estou lá, mas grito com a minha mãe, mas se a minha líder estiver lá, claro que eu não vou gritar, né? A minha líder está aqui. E até mesmo, não, hoje está tendo célula, a minha mãe está me estressando, mas se esse pessoal não estivesse aqui. Então, assim, isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós representamos um lugar. Nós representamos, como está dizendo aqui, uma árvore. Então, não tem como eu, por exemplo, eu sou conectado com Cristo, eu sou crente e tal, mas os meus frutos, o meu caráter não mostra isso. Não tem como você dizer que, vamos dizer, você é videira, todo mundo sabe que é uma videira, né? A videira é a árvore da uva. Então, eu estou dizendo que eu estou na videira, beleza. Mas como é que eu estou na videira e está nascendo uma manga? Como assim? Você disse que está na videira e está nascendo uma manga. Se você está na videira, tem que nascer uva. Então, se você está dizendo que você está na videira, que você está dizendo que você está em Jesus, então você precisa gerar amor, mansidão, domínio próprio, paciência, perdão. Amém? Vocês estão me entendendo? E outra coisa não quero que vocês se impressionem com o dom de alguém.
isso não é suficiente. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Hoje eu estou cheia dos exemplos. Não vou falar o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que chegou a mim e falou assim: pastora, eu não consigo entender. Meus amigos bebem, faz isso, faz aquilo, tal. Mas toda vez que a gente sai para evangelizar, eles oram pelas pessoas, as pessoas são curadas, Deus fala com as pessoas e tal. Por que isso acontece? Eu não consigo entender, já que eles fazem coisas tão erradas. Mas a Bíblia nos diz isso. E eu queria ler com vocês lá Mateus 7, versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amém? Então, às vezes, você pode ficar impressionada com o seu amigo. Ai, o meu amigo, ele ora para as pessoas, elas são curadas, ele profetiza e tal, tal. Mas, cara, se não tiver caráter, nada vai adiantar. Então, você não pode se conter só em ter dons. Você precisa se conter se você tiver realmente um caráter. Porque é isso que vai prevalecer. É um caráter de Cristo, um caráter transformado. Você ser uma nova pessoa. Em João 15, versículo 8, diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, nós glorificamos a Deus pelo quê? Aqui não está escrito pela profecia que você libera. Aqui não está escrito pelo milagre que você fez. Pela pessoa que você orou. Não, aqui está escrito pelo fruto. Então, se você quer glorificar o nome do Senhor, se você quer fazer o nome do Senhor conhecido, tenha um caráter que glorifique Ele. Amém? E nisso eu acho que eu vou entrar no terceiro tópico, que é os discípulos de Jesus. Em João 15, que eu acabei de ler, o final do versículo diz assim: e assim serão os meus discípulos. E os discípulos de Jesus são parecidos com ele. Então, a primeira coisa que você diz para uma pessoa, a pessoa descobre que você é crente, ela vai olhar para onde? Seu caráter. E se você, não sei se você já leu, mas eu vou citar aqui rapidinho. Quando você já parou para pensar por que Judas teve que beijar Jesus para eles identificarem quem era Jesus? Por quê? Porque eles eram muito parecidos. O caráter era o mesmo, a conduta era a mesma. Então, eles não conseguiam diferenciar quem era Jesus quando ele estava no meio dos discípulos, porque eles eram muito parecidos. E foi essa forma que eles encontraram para identificar Jesus. E aconteceu uma situação. Vou dar mais outro exemplo aqui. O quanto que a convivência, o relacionamento nos muda. Perguntaram uma vez para mim, para o Nakayama, se nós éramos irmãos, gente, tá? Vocês acreditam? Perguntaram se a gente era irmão. E eu disse: não somos irmãos. Não, mas é porque vocês são muito parecidos. Aí eu falei assim: não, a cor é diferente, o cabelo também é. Aí a pessoa: não, mas é por conta do jeito de vocês. E por conta, assim, a nossa convivência faz com que a gente tenha o quê?
as mesmas atitudes, as mesmas respostas, às vezes o mesmo comportamento. Isso nos torna parecido. Por quê? Porque somos casados, convivemos juntos. Isso é normal acontecer. Então, automaticamente, quando eu estou conectado com Jesus, eu passo a ter um relacionamento com Ele, a viver com Ele, e isso precisa me alterar. Amém? Vocês estão sendo alterados? Eu queria fazer uma pergunta bem aqui para vocês. Eu já descobri se vocês estão sendo alterados. Se ninguém nunca perguntou isso para você, desconfie. Se uma pessoa nunca perguntou isso para ti assim, ei, tu é crente? Desconfie, tem alguma coisa errada. Tem. Porque assim, todo crente tem que ter passado pelo menos uma vez por isso. De ter perguntado assim, tu é crente, sabia, tinha alguma coisa diferente em ti, tu não é que nem os outros. Se não fizer essa pergunta para você, desconfie que você tem que melhorar assim, acelerado. Tem alguém que já aconteceu isso? De perguntar para você? Sim, ó, e eu tenho uns crentes aí, ó. Por quê? Porque precisa mudar. E todas as vezes que nós somos mudados, somos alterados, isso se torna visível. É algo que Deus faz no invisível, mas que torna visível para as outras pessoas. E discípulos de Jesus geram discípulos. Eles entendem a responsabilidade. Quem está na videira? Quem anda com Jesus. E quem anda com Jesus é transformado. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Vocês estão me entendendo? A gente agora vai acho que é o quarto. O quarto passo, que a vontade de Deus é o amor. E vamos ler bem aqui rapidinho. Não está funcionando aqui. João 15. Só para a gente dar uma lembrada. João 15, versículo 15. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi o meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês, o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Amém? Então, a vontade de Deus é o amor. E o meu último tópico é sobre isso. Amar o meu irmão. E não é fácil amar o nosso irmão, porque o amor faz a gente sofrer às vezes. Porque não é fácil decidir amar alguém. Mas amar pessoas é uma evidência de quem está na videira. É uma evidência de quem tem o caráter de Jesus. E vou ler bem aqui com vocês. Romanos, não sei se eu falei para o pessoal lá. Romanos 5, versículo 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? E o primeiro passo é o quê? A gente precisa crer na palavra. Eu quero lhe dizer que o amor já foi derramado sobre o nosso coração. A palavra diz isso, quando Deus nos deu o Espírito Santo. Então, o primeiro passo é o quê? Decidir, eu creio nas Escrituras. Se Deus diz que tem como sim. E o segundo passo é entender que não é merecimento, nem uma troca, mas é Cristo em nós.
Ele nos amou primeiro. Então, a partir do momento que tem Cristo em nós, eu consigo amar o meu irmão. E uma das maiores evidências do caráter de Cristo é amar o seu próximo, amar o seu irmão. Eu queria que você pensasse numa pessoa aí. Pense bem, que eu não consigo nem imaginar assim o que poderia ser. Aquela pessoa que você fica indignado. Olha que você diz, Deus, por que o Senhor ainda não salvou e levou? Aquela pessoa que tira assim você do sério. Então Deus quer que você ame essa pessoa como Ele ama. Deus quer que você seja justo com essa pessoa da forma que Ele é justo com essa pessoa. E às vezes tem uma pessoa que você... Eu acho que um dos maiores erros que a gente acaba cometendo é ter a justiça própria. De achar que o outro não merece. Nossa, moço, mas fulano faz coisa errada demais, meu Deus, por que estão deixando isso? Está errado isso aqui, não pode. E a gente acha que é da nossa forma. Se fosse por questão de merecimento, nem você merecia. Então não se trata disso, mas se trata de ter um caráter transformado. Então não tem aquela pessoa que tira você do sério e fala assim, Deus, se eu tenho que abençoar é ela. Porque eu decidi amar, e se o Senhor ama, eu também amo. Pois o Senhor tem que ser bom. O Senhor dá o que ela quer. E é isso que nós precisamos fazer. Um exemplo, vou usar o exemplo de Judas de novo. Jesus tinha Judas sentado à mesa. Jesus alimentou ele. E Jesus sabia quem ele era. E amar não tem a ver com quem você é, mas com quem é seu pai. Então eu não amo porque eu sou boazinha, nossa, eu sou muito boa, eu sou pastora de adolescente, eu amo. Não, eu amo porque o que tem de bom em mim foi Jesus que colocou. Então nós amamos o outro porque nós temos Jesus. E nós precisamos entender isso, que não é porque o outro merece, não é porque eu sou boa, não, é porque é Jesus em mim. Jesus me transformando, Jesus me fazendo uma pessoa melhor. E eu decidindo amar todos os dias o meu irmão. Coloca a frase aí. Então amar tem a ver com quem é seu pai. Tem a ver com o seu caráter. Tem a ver com quem você transmite. E as nossas atitudes dizem quem somos. E a gente precisamos parar de dar uma resposta para o outro com a intenção realmente de ferir ele. Às vezes a gente quer ser uau, mas a gente acaba ferindo o outro, machucando o outro. E a partir desse momento que a gente faz essas coisas, a gente está deixando de amar o próximo, de cuidar dele. E esse é o nosso papel. Então não tem como eu dizer que eu estou conectado na videira. Não tem como eu dizer que eu sou crente se eu não amo, se eu não alcanço pessoas, se eu não tenho uma vida transformada. Eu queria ler rapidinho aqui com vocês. João. Gente, calma aí que eu estou terminando, viu? João, primeiro, aliás, não é João não, é 1 João 3. João, 1 João 3, cadê? Qual é o versículo? Versículo 10. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco aquele que não ama o seu irmão. O outro versículo é o 14. Sabemos que
passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Misericórdia. Diga aí para o seu irmão, vou lhe amar, eu lhe amo. Por mais que você me faça raiva, mas eu continuo lhe amando. Por mais que você erre, eu continuo lhe amando. Amém? Pelo amor sabemos que nascemos de novo. Pelo amor sabemos que somos discípulos de Jesus. Pelo amor sabemos que não basta ter só dons se não tiver amor. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Pelo amor perdoamos e somos perdoados. Precisamos amar o nosso irmão. Aleluia. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Um exemplo de como cuidar do seu irmão. Gente, no aniversário de 3 anos do João, nós não tínhamos feito nada para o João. Acho que o João nem lembra, nem entendia muita coisa. Sei que a gente não tinha feito nada. A gente não tinha feito um bolo, a gente não tinha comprado presentes e tal. E o que aconteceu? O Tiago acordou e ficou assim: mãe, hoje é aniversário do João. Mãe, a gente não comprou um presente para o meu irmão. Mãe, a gente não comprou nenhum bolo e agora meu irmão não vai ganhar nenhum presente. Aí eu fiquei, eu disse, não, Tiago, não tem como comprar e tal, não vai dar. Ele, não, mãe, meu irmão tem que ganhar um presente. Ele fez o quê? Ele foi nas coisas dele, nos brinquedos dele. E ele foi caçar alguma coisa que ele poderia dar para o João. Porque era o aniversário dele. Hoje eles estão se engafiando mais. Mas o cuidado com o outro. E por isso que Jesus manda a gente aprender com as crianças. Porque ele sabia que era o aniversário do João, era um dia importante para o João. E ele não queria deixar aquilo passar em branco. E quantas vezes a gente não nos preocupamos com o nosso irmão? E a preocupação dele era tão grande, o amor dele tão grande pelo irmão dele, que ele tipo assim, não importa eu ter que dar algo que é meu, mas eu preciso fazer alguma coisa por ele. E quantas vezes nós deixamos de fazer algo pelo outro porque nós não queremos abrir mão de algo que é nosso? Por quê? Porque a gente está pensando em nós, no nosso bem-estar. E amar o nosso irmão é isso, você abre mão de algo que é seu e dá. Às vezes, quantas vezes você já, tipo assim, era um dia especial para a pessoa e você poderia ter feito algo e você não fez? Você poderia ter se preocupado e você não se preocupou. E às vezes a gente pode dar algo que vai marcar aquela pessoa. E eu te pergunto, era aniversário de João e Deus não estava preocupado? Estava preocupado, os pais estavam preocupados. Mas o Tiago sabia o que ele poderia fazer e ele fez o que ele poderia fazer. E às vezes nós sabemos que nós podemos fazer alguma coisa e nós não fazemos. Diga misericórdia. Então, olhe para o seu irmão com amor. Dê a ele nem que seja uma oração. Nossa, é teu aniversário, deixa eu orar por ti. Nossa, tu tá triste, deixa eu orar por ti. Gente, oração é de graça. Não vai custar nem R$1 do seu bolso. Às vezes você pode escrever um bilhete que pode mudar a vida de uma pessoa. Mas tudo depende de quanto nós amamos o outro. Eu queria saber, se não fosse um crushzinho aí, se você não ia mover céus e terra. Né? Quando está apaixonado, faz cada coisa. Que misericórdia. Mas amar o outro é isso, é você se doar, é você se importar, é você se preocupar. E isso faz parte do caráter de Cristo. De você ofender o outro e você saber que você errou e você ir pedir perdão. De você consertar isso. Amém? Vocês entenderam? E eu queria ler para vocês uma poesia do Moody, que ele fala sobre
as 9 qualidades dentro do amor. Então, a alegria é o amor exultando. A paz é o amor em repouso. A longanimidade é o amor que não se cansa. A benignidade é o amor que suporta. A bondade é o amor em ação. A felicidade é o amor no campo de batalha. A mansidão é o amor sobre a disciplina. E o domínio próprio é o amor sendo treinado. Aleluia! Anote, tire uma foto aí para você lembrar de que você precisa ter um caráter de Cristo no amor. Amém? E eu queria encerrar com essa frase. Mais uma frase aí do Moody. A fé torna tudo possível. E o amor torna tudo mais fácil. Aleluia? Então, todas as vezes que você estiver na sua caminhada, que você vê está difícil, não consiga, é porque você está amando pouco. Nossa, está tão difícil com a minha mãe, é porque você está amando ela pouco. Está tão difícil com o seu irmão, é porque você está amando pouco. Está tão difícil a caminhada com Jesus, é porque você está amando ele pouco. Então, o fundamento é o amor. Aleluia? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.